Oi, boa tarde para você. Essa é mais uma edição com as melhores reportagens do ano. Hoje você vai ver por que a instalação de placas de energia solar está crescendo tanto no Brasil, mesmo com os preços subindo quase 20% em um ano. Também vai entender o que acontece daqui para frente com o clima sob influência do Laninha. Então as informações para o futuro do agro, agora no Planeta Campo. O uso da energia fotovoltaica, aquela que é a base da luz solar, é um bom negócio para depender menos das fontes comuns, que, aliás, esse ano chegaram a valores bastante altos. Veja só na reportagem. Ela é necessária, mas o que talvez muitos não saibam é que a produção e o uso de energia elétrica afetam o planeta. A geração de energia é o setor principal na emissão dos gases de efeito estufa. É por isso que novas alternativas simples e sustentáveis têm sido uma solução que também alivia o bolso para aqueles que dependem dela, principalmente no campo. O Éder é avicultor e adotou a energia fotovoltaica para diminuir custos nas granjas que ele tem em Amparo, interior de São Paulo. De uma maneira simples, a energia fotovoltaica é uma energia gerada pelo sol, a incidência de raios solares nas placas fotovoltaicas. Essas placas fotovoltaicas, elas captam energia do sol, são transferidas para inversores, que são equipamentos que vão fazer a transformação da energia captada aqui do sol para a energia solar efetivamente. Para a equipe do programa Ligados e Integrados, o avicultor conta que antes das placas, os gastos com energia passavam de R$2.000. Hoje, esse valor não chega aos 120. No nosso setor hoje da avicultura, o consumo de energia elétrica está entre os nossos maiores custos de produção. Então isso foi uma forma que a gente encontrou de poder estar reduzindo esses custos para poder viabilizar a produção, para termos custos de produção melhores. A vantagem da gente estar colocando a placa fotovoltaica é que hoje a energia elétrica no aviário, principalmente como esse, ela é o segundo maior custo do produtor. Então, com isso, ele consegue baixar esse custo e tendo uma rentabilidade melhor. Existem ainda linhas de crédito facilitadas que ajudam o produtor a custear a instalação das placas. É um investimento, tá, que vai gerar um bônus que é abatido mensalmente nas contas de energia do produtor. Tá? No caso desse produtor aqui, ele zerou a conta de energia dele. Então, com o dinheiro que ele estaria pagando a conta de energia mensal, ele vai pagar o financiamento. Considerada uma energia limpa, a luz solar permite a produção de energia elétrica através de um recurso renovável, o sol. Aqui no aviário do Éder, apesar dos dias nublados, a energia solar captada em dias ensolarados é mais do que suficiente para atender a demanda de consumo de energia de toda a propriedade. O sol ele está disponível para a gente o tempo todo, né? Então também é uma forma da gente estar economizando recursos, né? E gerando uma energia extremamente limpa, né? E esse ano você sabe que tivemos um dos eventos mais importantes do ano, né, para o agro, que foi o Fórum Planeta Campo, onde tivemos a presença de muita gente aí comprometida com a sustentabilidade. Vamos conhecer mais uma delas? Sérgio Dizen é diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Ele deu detalhes para o Planeta Campo sobre os próximos passos do Plano ABC. O governo brasileiro ele veio implementando medidas conservacionistas, né, que são sintetizadas disso no projeto ABC. O plano ABC é uma agricultura de baixo carbono que já é um primeiro processo, ele veio sendo aprimorado e incentivado, né, em larga escala nesse momento. O governo brasileiro já tem alguns anos que criou
uma legislação ambiental que é extremamente restritiva, que é o Código Florestal. Então, o que o governo atualmente busca fazer? Ele busca, primeiro, criar condições de segurança para as pessoas poderem investir. Como que elas criam essa segurança? Primeiro ponto é você ter a posse da terra. Quem é o dono da terra? A titulação é muito importante. Ela é muito importante para o pequeno produtor assentado, que a partir do momento que ele tem o título de posse, ele tem acesso às políticas públicas, por exemplo, o Pronaf é um exemplo desse. Do outro lado, a partir do momento que você tem posse da terra, você também tem mecanismos de punição àqueles que desmatam áreas de forma ilegal. Então, a posse da terra é o primeiro degrau para se fazer cumprir todo o compliance ambiental. E por isso que as ações administrativas da ministra Tereza têm caminhado nessa direção. Sérgio diz que a produção do futuro pode fazer mais com menos com a ajuda da tecnologia. Então, o que acontece? Todo sistema produtivo, seja ele da agricultura, seja ele industrial, seja todos eles têm seu processo de emissão, sua agressão ambiental. Só que a gente tem que escolher aqueles que são menos agressivos, que são mais sustentáveis. E a agricultura brasileira passa por isso. Então, quando você produz em condições tropicais com tecnologia, você mitiga, você reduz os efeitos e os impactos ambientais. E o Ministério tem fomentado o investimento em tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia, como através das universidades, através da Embrapa, através de outras entidades de pesquisa que são extremamente necessárias nesse processo. Isso não é um processo que começa hoje e o resultado é amanhã. São processos de investimento de longo prazo. A seguir, Laninha afeta as chuvas e as temperaturas brasileiras pelo segundo ano consecutivo. As informações daqui a pouco. A pandemia mudou alguns dos nossos costumes, certo? Até nas empresas que, por exemplo, aderiram ao home office. Mas e para quem trabalha com o agronegócio? Dentro e fora da porteira, quais foram essas mudanças? Impactaram muito na rotina? Veja alguns exemplos. 30 de janeiro de 2020. Foi nesse dia que a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus uma emergência de saúde pública internacional. O Brasil e o mundo ainda sentem na pele as consequências dessa pandemia. O coronavírus impactou diversos setores da economia, menos um, a agropecuária. Só para se ter uma ideia, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, caiu 4,1% no ano passado. O da agropecuária cresceu 2%. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, entre janeiro a novembro de 2020, a demanda por certificados sanitários internacionais para fins de exportação de produtos de origem animal no Brasil foi de 390.909, representando um crescimento de 17,3% frente ao mesmo período de 2019. Durante esses 10 meses, foram abertos 24 novos mercados para produtos de origem animal. Bom, acho que, em primeiro lugar, a agropecuária ela mudou de pele nessa pandemia, porque o Brasil, como país, ganhou uma importância internacional muito grande. Afinal de contas, nós vimos países desenvolvidos, com pessoas se acotovelando na frente dos armazéns, dos supermercados, para tentar comprar alguma coisa para comer. E o Brasil enfrentou essa pandemia sem ter deixado sequer por um minuto qualquer prateleira no país desabastecida. Isso não aconteceu no nosso país. E mais, nós saímos em socorro de quase 200 países, onde aumentamos muito a nossa oferta, de modo a abastecer um mundo que estava em plena pandemia com as suas cadeias
desorganizadas e as pessoas em casa e não tinham o que comprar no supermercado. Então, a primeira coisa que precisa ser ressaltado é que nós mudamos de pé. Hoje o país é visto como um país necessário para a segurança e para a estabilidade do mundo. Então, a agropecuária ela mudou de patamar no ano da pandemia. Diante do desafio de produzir durante uma crise sanitária, a cadeia produtiva precisou se adaptar a essa realidade. Os protocolos eles implicam na questão de distanciamento, a questão de ônibus especial, de testagem das pessoas antes de entrar no frigorífico. E o interessante que a gente observou ao longo do tempo, que isso acabou afetando inclusive a comunidade, né? Normalmente os trabalhadores eles não se contaminam no ambiente do frigorífico. Álcool em gel, distanciamento social, uso de máscaras, restrição de circulação. São ações necessárias nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando. Mas vem cá, você já parou para pensar como é que vai ser quando tudo isso acabar, especialmente na produção de alimentos? A agropecuária pós-pandemia, ela vê duas situações bem diferentes. Uma delas é o que está acontecendo no mundo. O mundo volta a crescer com mais consistência, nós temos uma taxa de câmbio elevada e a demanda por alimentos segue crescendo. No Brasil, nós estamos com um pouco mais de dificuldade. Nós temos ainda um desemprego elevado, nós temos uma inflação muito forte e essa inflação corrói a renda das pessoas. Isso diminui um pouco o apetite para aumentar o consumo interno daquilo que nós produzimos. E nos força mais para a exportação. Agora, estamos num processo de recuperação econômica, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, mas eu diria que a agropecuária pós-pandemia, no mundo, em termos de demanda, está neste momento mais aquecida do que no mercado interno brasileiro. O que se espera é ainda um aprimoramento a mais nas medidas, né, de produção. O setor avícola e o setor de suínos no Brasil são reconhecidos mundialmente pela questão da qualidade, né? Então, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e o quarto maior exportador de carne suína. E, basicamente, a gente exporta qualidade, a gente exporta sanidade, porque nós não temos algumas enfermidades aqui no Brasil, como influenza aviária, peste suína africana e outras, né? E a qualidade do produto brasileiro é reconhecida mundialmente. Nós exportamos para mais de 160 países, né? Então, o consumidor, atualmente, ele ficou muito antenado, muito ligado na questão da qualidade do produto. Com relação à sustentabilidade, item muito discutido em toda a cadeia produtiva, o Brasil serve de exemplo para o resto do mundo. Os produtores rurais, de maneira geral, já fazem uma produção com níveis de sustentabilidade muito elevados. Tanto é que o pessoal que trabalha com ESG, créditos de carbono, enfim, eles veem no Brasil um mar de possibilidades. Então, acho que esse casamento entre produção e sustentabilidade, ela já é praticada no Brasil há muito tempo, até porque nós sabemos muito bem que se não preservarmos o meio ambiente, não vamos ter maiores produtividades, a natureza não responderá com mais produtividade, com mais ganhos para nós. Então, o que nós precisamos muito mais é nos comunicar de maneira mais adequada em relação aos processos sustentáveis que para nós são rotineiros, do que propriamente mudar o que estamos fazendo. Então, essa questão ambiental, a questão também de bem-estar animal, a questão de governança, a questão de saúde do trabalhador e bem-estar do trabalhador, são medidas, né, que vieram para ficar. E quem não conseguir produzir com sustentabilidade vai ter dificuldade de permanecer no mercado, de entrar em mercados novos, né? Porque hoje... Outra influência, e essa não é nova, é o clima, né? Estamos aí sob efeito do Laninha, inclusive, que consiste na diminuição da temperatura da superfície do Oceano Pacífico. E essa alteração afeta as chuvas e as temperaturas ao redor do mundo. O pior é que o fenômeno acontece pelo segundo ano consecutivo. Café, cana-de-açúcar, milho e soja integram a lista dos principais produtos agrícolas produzidos no Brasil.
Dos pequenos aos grandes produtores rurais, o fator-chave para que as lavouras sejam produtivas é o clima. Na agricultura, alguns fenômenos climáticos podem trazer alívio ou preocupação. É o caso do Laninha. O Laninha, por exemplo, é o esfriamento das águas do Pacífico, é o nível contrário, aquecimento, mas essa mudança da temperatura do oceano se transmite para a atmosfera, que modifica os ventos, e essa modificação dos ventos faz de novo modificar a temperatura. O Laninha, somado à crise climática mundial que já estamos vivendo, liga o alerta vermelho para a agricultura e outros setores econômicos. Essa pesquisadora traz um exemplo importante. A falta de água no Rio Paraguai, que é uma das principais rotas do transporte fluvial da América do Sul, acaba comprometendo o escoamento das commodities. Na hora que se compromete essa navegabilidade, o que acontece também? Compromete o transporte, principalmente da parte agrícola, porque é por ali que são escoados os insumos que vêm do agronegócio, da parte da agricultura e outros também. Então, vem ali. Além do mais, esse aumento no valor por conta da escassez de água, isso também vai afetar o quê? As indústrias, o comércio, porque eles estão pagando mais caro. Na hora que eles pagam mais caro, eles transferem também para nós, para os insumos. Então, a gente fala que é uma bola de neve. Uma coisa vai levando a outra e vai aumentando também. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia confirmou a previsão do retorno desse fenômeno a partir do próximo mês. Em um país tão grande como o nosso, o Laninha traz efeitos diferentes em cada região. De alguma forma, como uma espécie de compensação, chove mais na região norte da região nordeste. Então, por exemplo, o pessoal que mora no semiárido comemora cada vez que tem previsão de uma Laninha, porque normalmente lá chove mais. Já no Centro-Sul, por exemplo, a chuva atrasa e a safra dos grãos pode ser impactada negativamente. As plantas elas têm algumas fases mais sensíveis, então se a seca acontece numa fase mais sensível da planta, do desenvolvimento da planta, ela pode afetar mais ou menos a produtividade no final. Para minimizar as perdas, agricultores e instituições precisam entender diariamente o comportamento do céu. Mas como eles fazem isso? Existem diversas formas. Uma delas está em São José dos Campos, interior de São Paulo. Aqui no Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, o comportamento das chuvas é medido através de 4.000 pluviômetros espalhados pelos 4 cantos do Brasil. Só para você entender melhor, cada um desses pontinhos verdes, amarelos e laranjas, aqui no telão atrás de mim, correspondem a um pluviômetro. A principal ameaça à agricultura é a seca, é a falta de chuva. E às vezes também um impacto importante é o veranico, como a gente fala aqui, é um período de seca no meio da estação chuvosa. Então, normalmente a gente espera que quando a estação chuvosa começa, a gente vai ter chuvas regulares por vários meses. Mas às vezes acontece o veranico, que é às vezes um período de 1 ou 2 semanas de seca durante a estação chuvosa. Prever, a gente está fazendo aqui trabalho no CEMADEM, a gente vai acompanhando, vai avisando. Às vezes a gente faz algumas projeções que a gente fala de como que vai ser o nível do reservatório no final de 2, 3 meses, até 6 meses, mas são só projeções baseadas em quê? No que vai chover. Se, por exemplo, chover na média, o que vai acontecer lá para frente? Quer mais informações sobre o agronegócio sustentável? Então segue a gente no Instagram. É só você procurar lá por planeta.campo. Aí você vai conseguir acompanhar as nossas reportagens aqui mais quentes, trechos do programa que você pode compartilhar com os amigos e também as notícias do dia. Caso não tenha Instagram e queira acompanhar pela internet as nossas notícias, também pode ver pelo nosso site planetacampo.com.br. Obrigado pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau.